Hello, beautiful souls. Lais here with my mom, Eloisa. We are hosting the Happy Home Space Clearing podcast, and we are super excited about Alessandra joining us today from Brazil. In fact, we are in 3 different time zones, all of us. My mom in the UK, I'm in Sweden, Alessandra is in Brazil. And so it's such a beautiful thing, the online world, that you just get to meet from all over the world to discuss beautiful things. Like today, we are discussing the important work that my mom has been doing in Brazil for Alessandra. We're talking about what happens when there's a negative vortex in people's homes, when people are affected by black magic. I will be translating a little bit today, so I will speak Portuguese and English, translating as we go along. And my mom, she has a vocal cord issue, so she will be chatting in the chat box if she has something to add. But just to say, Mom, I'm so happy you're here. Thank you, Lais. I'm so happy to have you And let's welcome. conducting this interview. Yeah, I'm excited. Let's welcome Alessandra from Brazil. Hello, Alessandra. Olá, como é que vai? Olá, tudo bem? Hello, guys. Thanks for the inviting. I'm so happy to be here. Ai, obrigada, querida. Então, eu só queria perguntar primeiro, dá para introduzir quem você é, onde você mora, o que você faz? Ok. Então, meu nome é Alessandra Barreto, sou jornalista de formação. Trabalhei muitos anos como jornalista em jornais, principalmente na área de televisão, onde eu trabalhei como apresentadora de telejornais, apresentadora como repórter, como apresentadora de programas de entertainment, né? Programas Deixa eu mais de traduzir, porque está muito variados. ótimo já. Okay, guys, so she's just explaining. She used to be a journalist and a presenter for the TV in Brazil, and she used to do lots of different shows or different things. And that was her initial background. And Eu she's sei. from E, Curitiba. paralelamente, eu trabalhava também como terapeuta, isso na década de 90. Oh, and she was a therapist even before that in the 90s. So I guess you came back to who you were initially. Sim, eu trabalhava como jornalista num período do dia e atendia como terapeuta no outro período. De manhã eu era jornalista e à tarde eu era terapeuta. So in the morning, she was working as a journalist, and in the evening, she was attending clients or patients as a therapist. E eu comecei com terapia de vidas passadas, com a regressão de memória. Nossa, também Foi faço meu... isso. So nowadays, or back then, she also did past life regressions, which is also something my mom and I do, which is super nice service. Sim, maravilhoso. E aí, com isso, eu fui adotando outras técnicas. Hoje eu trabalho como Reiki Master, dou cursos online e presenciais, trabalho com várias técnicas, mesa quantiônica, barras de axis, enfim, várias técnicas. E hoje eu tenho uma clínica aqui em Curitiba com outros terapeutas, trabalhando com What a terapias beautiful integrativas. work. So she's explaining she has a clinic nowadays in Curitiba, which is in the south of Brazil, where I'm from as well. And she does all sorts of different therapies or energy therapy. She's a Reiki master teacher. She gives courses and all sorts of different techniques. So I will link up her website on the podcast description for anybody who is traveling to Brazil, or maybe there's some listeners in Brazil who want to go visit her. I will link up her website there. But yeah, muito legal, Alessandra, tudo que se faz. Obrigada. Então, eu queria perguntar, porque você encontrou minha mãe naquele período que já tinha a clínica, né? Sim, a gente se conheceu através da clínica mesmo, porque ela me ligou procurando uma outra terapeuta que ela já conhecia, assim, de nome. A outra terapeuta não trabalhava mais com a gente. No final, são aqueles encontros do universo. A gente acabou fazendo amizade e até hoje, né, Heloísa, a gente se fala direto e ela sempre que vinha para Curitiba trabalhava aqui, né, um pouquinho aqui, trazendo as maravilhosas técnicas dela aqui para a gente. E assim, a gente acabou se conhecendo e fazendo essa parceria profissional e de amizade também. Que lindo. So I'm going to explain. They met in Curitiba when my mom was traveling there.
And it was some synchronistic events, like it always happens in life. And they met through synchronicity and they became friends and they were working alongside each other in this clinic. My mom was doing her energy therapies and her services within that clinic. And so they formed this professional relationship, but also a deep friendship since then. Just to give you a little bit of background as to, how everybody met here. Obrigada, Alessandra. Então, vamos começar a falar o que aconteceu todos aqueles anos atrás. Por que você perguntou para minha mãe para vir fazer a limpeza da casa energética? Bom, para começar assim, em 2011, o meu marido faleceu. E depois de um processo doloroso de anos e anos com câncer. Então, foi um processo com muita dor, muito sofrimento. Ele desencarnou de uma forma muito revoltada. Ele não foi aquela pessoa espiritual que... Lógico, eu sei que a morte é difícil para todo mundo, aceitar a morte não é fácil, mas ele foi embora muito revoltado, porque nós tínhamos, na época, 3 filhos pequenos. Um de 5 anos, outro de 6 anos e outro de 12 anos. Nossa. E ele era muito novo, ele tinha 47 anos de idade. Então, é uma idade, assim, que ele perdeu toda a infância das crianças, ele perdeu... Eu entendo a revolta, só que ele era uma pessoa muito materialista, muito apegada à matéria, aos bens que nós tínhamos, a mim mesmo como pessoa, aos filhos, e ele não queria ir embora. Então, ele foi muito revoltado, ele não aceitou essa ida. E nisso ele acabou se transformando num obsessor mesmo. Ele não ia, ele não fluía, ele não conseguiu ser encaminhado para a luz. Não por ele ser uma pessoa ruim, mas por ele estar com muita revolta no coração dele, né? Deixa eu traduzir já um pouco. Sim. So she is explaining that in 2011, her husband, who had been suffering from cancer for a long, long time, unfortunately, he deceased. But she was also explaining that he was someone who's very attached to material things. He was kind of obsessive about her, about the kids, about material things. And he found it difficult to let go of his life and everything he left behind. And so he didn't go to the light. He didn't leave them because he was so attached to his home, to everything he left behind. And that's where she left off. So I'm going to ask her to continue. Então, e depois o que aconteceu? Então, e ele, em algumas mensagens psicografadas que a gente conseguiu captar dele, ele dizia: eu não vou embora. É minha casa, é minha chácara, nós tínhamos uma chácara, são meus filhos, é minha mulher, e eu não vou deixar. Se não for minha, não vai ser de ninguém. So they consulted a medium, or how did the messages come through? Como é que a mensagem veio? Então, na verdade, eu sigo uma religião aqui no Brasil de Umbanda, onde mandam mensagens às vezes, né? É como se fosse uma psicografia mesmo. E uma das entidades espirituais, um dos mensageiros, recebeu essa mensagem dele, ele dizendo que ele estava muito revoltado, ele não estava aceitando o fato dele ter desencarnado, sabe? So they went to a spiritual group, of which there are many in Brazil. And the medium of that group, they were passing on messages that he was saying, it's my wife, it's my house, it's my kids, it's my holiday home, everything is mine, mine, mine. And he died very frustrated, very angry. And so, o que aconteceu depois? E aí ele se tornou um obsessor, né? Então, vamos dizer, as pessoas que se aproximavam de mim como advogado, por exemplo, ou quebravam o carro, ou eram assaltados, ou ficavam doentes. Era uma coisa incrível, assim, sabe? Então, ele virou um obsessor mesmo. E para piorar a situação, a família, no caso ali, algumas pessoas que não se davam muito bem comigo do lado de lá, da família dele, eu comecei a sentir muitas coisas de magia negra mesmo, sabe? Então, foi bem difícil, porque eram coisas assim para tentar me matar mesmo, de queda, freio do carro, de estragar, o meu cabelo virou pó, literalmente virou pó, sabe? De virar pozinho assim, que os médicos não sabiam o que era. Foi uma fase muito complicada para começar. Okay, so what I'm about to share is really, really scary, actually, but it happens. So her husband, because he was so attached to his wife and everything that belonged to him,
he couldn't stand it when other people approached her, be it romantic interests or other people in general, and they would have accidents or the car break. So the car wouldn't stop anymore. So there's lots of accidents that could have happened and ended badly. And his family or his side of the family never liked Alessandra. And she felt the presence of black magic coming in, which is a huge practice in Brazil. And so she was explaining that her hair turned into dust. Like when she would touch her hair, like dust, it would turn into dust, it would dissolve, and no doctor could tell her why this was happening, but she spiritually just knew or intuitively that this was about black magic and her husband being involved as a spirit and his family who were doing black magic. Sim. A minha vida virou de ponta cabeça, virou a big mess. Her life was a big mess. It turned upside down. It was super painful. And as far as I understood, it wasn't just 1 month or 2 months. It went on for quite a number of years. Sim, foi terrível. E aí foi que também o meu filho, aí que começou a parte da Heloísa, que daí eu conheci a Heloísa, que veio trabalhar aqui como terapeuta, com cartas e outras terapias que ela atendia aqui. E aí eu comentei com ela, falei da situação que meu filho de 12 anos, que eu acredito que ele tem uma mediunidade, não que ele trabalhe como médium, mas ele tem uma sensibilidade muito grande, ele não dormia mais. Depois disso, ele não conseguia dormir no quarto dele. O quarto dele virou ele ficava em qualquer lugar, menos no quarto dele. Ele ficava andando pela casa à noite, com 12 anos, ele não dormia, ele tinha medo, ele tinha pavor, ele escutava barulho, começou a ficar doente. Às vezes, por exemplo, se eu ia sair para algum lugar, ele ficava bravo e depois ele não lembrava de nada que ele tinha me falado. Virou um inferno e ele virou um menino com... o médico queria até dar remédio para ele dormir, porque ele não dormia mais. Por conta de que a Heloísa, eu pedi para a Heloísa ir no quarto dele para ver o que podia ter, aí que ela descobriu que tinha um vórtex no quarto onde meu filho mais velho, dormia. Deixa eu explicar. Então, what she's explaining is that her son, she had 3, one was 5, the other one was 6, and the eldest was 12 years old. And the 12-year-old stopped sleeping, especially in his room, and he used to just walk around the apartment all night long, and he was super agitated. He couldn't sleep. The doctors wanted to give him sleep medication. And it was just a horrific time for the son, for Alessandra, of course, as the mom. And that's when, at that time, she met my mom, and she asked her to come in to check the space. And my mom went in, and she found out there was a vortex in the son's room. Sim. E aí que ela fez através lá das técnicas dela, enfim, da radiestesia, enfim, de todas as técnicas que ela trabalhava, ela sentiu que tinha um vórtex. E ela fez um trabalho bem pesado, vamos dizer assim, forte, no sentido de tentar descobrir, porque além do vórtex que tinha no quarto dele, um outro amigo meu que trabalha com Feng Shui, né, que é a técnica de harmonização de ambientes, descobriu que tinha um outro vórtex, um portal, onde nós temos uma churrasqueira aqui, ao lado da cozinha. E ali ele descobriu outra. Então eu falei, meu Deus, eu tenho 2 vórtices numa mesma casa. Look, so let me explain. So we are talking about 2 vortexes. One was in the son's room, and it was a negative vortex at that point. And we are going to explain in a bit what is a negative vortex, what is a positive one, because there's a happy ending here. So everybody, wait for it. But there was this negative vortex in the son's room, and another one she mentioned that a Feng Shui expert from her town found near the kitchen. So they had these 2 negative vortexes in their home. And so I'm just going to explain a bit what a vortex does when it's negative. And negative means it can be blocked, or it can just be accumulated with a lot of negative spirits, negative entities, because these kind of vortexes, they are portals for the unseen world, the deceased, the spirits who haven't traveled to the light. And they can choose to stick around and block that vortex and just create a lot of negative energy in the vicinity and in the home. So this poor son, because he's quite sensitive, he's spiritual like his mom, he can sense spirits, he was being disturbed by the presence of all these spirits, and so he couldn't sleep. And I believe also his
father as a deceased spirit to try to communicate to him at night? Sim, exato. E pelo que a Heloísa me falou na época, o que mais me assustou foi que ela descobriu que esse vórtex que tinha no quarto do meu filho não vinha só meu ex-marido, no caso, vinham vários espíritos, porque ela me explicou que o vórtex é como se fosse brincando, gente, é como se fosse um elevador, assim, tipo, um túnel. Então, não é só aquele que quer vir, todos os outros aproveitam. Também, quando ela limpava todos eles encaminhados, quer dizer, é um processo de um túnel, não é um só que vem, podem vir vários. Então, vinham vários, e na hora que ela encaminhava também, ela encaminhava vários, até aqueles que não tinham nada a ver comigo, mas eles aproveitavam a viagem, vamos dizer assim. So she's explaining, in fact, that the father was trying to communicate with his son, but as he was using this vortex to travel or to stay in the home, other spirits took the same opportunity and they were just roaming around the house and the son's room in particular. And my mom was explaining to her at the time that this vortex is almost like a tunnel for the underworld or any entities to pass through on a daily basis, or especially at the night. And so it was a horrific time for the son, of course. And then, o que aconteceu depois? Aí ela começou a fazer, na primeira vez melhorou um pouquinho, mas eles voltavam, porque, como ela me falou, às vezes um vórtex não é na hora que você consegue trabalhar, é igual um obsessor, porque eu trabalho com limpeza energética também aqui no Brasil, e eu sei que às vezes uma limpeza só é pouco, não é? Depende, é igual uma sujeira numa casa, tem hora que passa um paninho e tem hora que você tem que fazer muitas faxinas para limpar. E no caso desse vórtex foi difícil assim, eu me lembro que ela fez várias idas no quarto dele, não sei quantas vezes ela fez e ele voltava, fez e voltava, mas gradativamente, aos poucos, ele foi começando a dormir um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais, daí que fechou. Então, sem contar que eu moro numa casa onde tem veios d'água embaixo também. Ai, meu Deus! Então pela radiestesia também não é um bom lugar, assim, tipo, tanto que, e pior que eu não tenho como mudar, porque minha casa é aqui, assim, e tem na rua inteira, passa veios d'água embaixo. Ou seja, além disso, tem a parte toda desses fios que se cruzam aqui energéticos, de eletricidade e de água também. Ou seja, não é um lugar muito ideal, entendeu? Mas a gente tem que transformar em ideal. So Alessandra is explaining a bit, and she explained it beautifully about the vortex. So once it's been there and it's been negative for quite a while, she was explaining it's like a household that we haven't been cleaning for quite some time, let's say some weeks or some months, and there's this amount of dirt that you will have to clear it for a couple of times until it's, in its proper condition. And so my mom had to go in and clear this vortex also a couple of times. So she went back to the son's room. She kept clearing spirit after entity, until finally the vortex was cleared and there was no negativity around. So the son finally could start to sleep again. Sim. And she also explained she's very unlucky with this house, in fact, because underneath, so on the land beneath the house, there are water veins that run through the entire street and one under her house. So that causes a lot of geopathic stress for people who are sensitive. Eu não sei se com essas coisinhas de água lá, se você, como é que é? Você sente no corpo? So my mom didn't do any work on the water veins because that's not her specialty, but she did manage to either close the vortex or remove the vortex. Sometimes we are not allowed to close vortexes. We have to ask our space clearing guides or higher guidance if we are allowed to, because these are highly spiritual energies and sometimes they have to be where they are. Okay, so that's a bit of the happy ending here, that first of all, as I mentioned, the son could sleep and he felt progressively better. But also Alessandra was able to really, she works from home, so she does all her therapies, her courses from home. And because the negative energy was removed, she could really feel the presence of benevolent beings, her spirit guides, the ascended masters who come through when she teaches Reiki or other energy healing courses. And so nowadays she feels very much protected. It's a positive space. Her clients feel the positive energy. She feels very safe and protected in the space.
which is never possible when there's a negative vortex, because those beautiful beings, they don't have, the capacity to come in then and to stay. Com So certeza, os espíritos do bem, vamos dizer, eles não conseguiam nem atuar, exactly, they couldn't come porque in. It was muito contaminado o ambiente, né? contaminated, and they wouldn't come in. So E eu, mesmo trabalhando com a espiritualidade, mesmo trabalhando com técnicas, eu estava muito fragilizada, né? Morte do meu pai, primeiro morreu o meu marido em fevereiro, o meu pai morreu em dezembro do mesmo ano. wow, Em she's sharing, she 10, really had that luck. Her father 10 died, meses de her husband. diferença, perdi meu marido e perdi meu pai. Yeah, she lost two of the most important people in her life, her father, the husband, all in the same year. Eu estava muito fragilizada, Very ainda tinha essa fragile. questão da magia negra que eu sentia que me jogava, que todo mundo, até a própria Heloísa via nas cartas e via no processo, que eu estava muito, vamos dizer assim, atingida por essas energias ruins, Yes. So e we eu estava want to muito talk fragilizada. about the Eu não black podia magic. lutar para mim, entende, Laís? Assim, tipo, eu não tinha forças, vamos dizer assim, para me Yes, and that defender. happens. So she's sharing she was in a very fragile state of mind once her dad and her husband had died. So she was weakened by it. And so her spiritual powers that she usually has were not there. They were not present. And so she was in need of other people like my mom, but she also had other people come in to help her, to get her out of that situation. And I wanted to talk a bit about black magic, which is a huge thing in Brazil, that people actually go to black magicians. I don't know what they are called in Brazil. Sim, They sim, go. e aí eu fui pedindo ajuda. A Luísa me ajudou bastante com essa questão dos vórtices, e que graças a Deus fechou, porque meu desespero era ver meu filho sem dormir e passando mal, Yes, né? so my mom was able to remove the black magic that came from his side of the family, that was assumed. Né? E a casa inteira, a gente escutava barulhos assim pesados e coisas acontecendo em casa, meu carro quebrando, como eu disse, sem parar o carro, a casa, eu tive assaltos, de ladrão mesmo, de assalto mesmo. Então, assim, foram muitas coisas acontecendo. Yes. Tinha hora que eu falava assim, pelo amor de Deus, pare o mundo que eu quero descer. Yes, she's explaining that with the vortex and the black magic, they would hear nasty sounds, be it during the day or at night. Things would break, the car broke down, as she said. There was just so much accidents happening, illness. And so these are the typical symptoms of either a vortex or black magic. And in her case, it was two at the same time. So my mom worked on removing black magic from Alessandra, but also from the land. My mom remembered that there was already, the land was cursed where she lived, the street, or I don't know, Mom, if it was the street or a piece of land where the house was on. I don't think I think it was the house. the house. Yeah, so the house, the entire house had black magic. Ela acabou limpando a casa inteira. Ela fez uma limpeza na casa inteira, mas ela detectou que o pior lugar era o quarto do meu filho mesmo, por isso que ele não dormia. Oh, Deus. Yeah, so she cleared the whole space, the whole house. And unfortunately for the son, it was his space where the worst of the energies was accumulated. Got it. Mas, assim, os pequenininhos, os de 5 anos e de 6 anos, dormiam, até porque eles não entendiam nada, mas eu sei que esses espíritos, quando eles querem atormentar, eles não escolhem idade, né? Eles pegam Pois os é. mais, o que está na frente. E eu não tinha forças para ajudar meu filho, porque eu não tinha nem forças para me ajudar naquela hora. Claro. Então, eu sou muito grata ao que a Heloísa fez, porque ela, como estava fortalecida, ela estava forte, ela tinha esse conhecimento, até porque ela disse que aí na Inglaterra ela trabalhava sempre com magia negra e toda essa parte de limpeza. Falei, nossa, chegou na ótima hora, me ajuda, socorro, help. She's sharing how my mom arrived at the exact right time, because my mom was already very experienced in removing black magic. Especially, I have been helping also my mom out in some cases in the UK. I think we have quite some Pakistani families with a lot of black magic, and so my Ela mom. me contava muito isso, que assim, vários países aí perto eram muito comuns, e ela me contava as histórias, eu falei, nossa, eu aqui achando que no Brasil era horrível. Não, é verdade. Verdade, é.
Yes, we had a lot of black magic cases from all around the world. So my mom went in, she was already experienced, and she helped remove that black magic. And Alessandra was sharing how grateful she was, because she was, of course, she's a mom. She was so worried about her son, and she was not in a position where she could help because she was fragile. She lost her power. And Eu estava totalmente enfraquecida. E assim, eu tinha que estar enfraquecida, mas ao mesmo tempo ser uma mãe forte, né? Então, eu tinha que trabalhar, eu tinha que sustentar a minha casa, mas ao mesmo tempo eu estava totalmente sem forças. Então, a ajuda dela foi muito boa, porque a parte espiritual que eu não conseguia mais ancorar, a Heloísa me deu esse suporte que eu precisava. Yeah, so imagine a single mom whose husband has died, whose father has died, who lost her energy, and then she witnesses her son going through all of this while she has a full-time job. She has to bring money in to pay for the bills. She's not feeling well yet. She doesn't want to seem weak for her children. She wants to appear as a strong mother, so the children don't notice this. So it was a very difficult time for her. And so Hoje não, hoje assim, essa parte da magia negra já terminou, graças a Deus, mas eu acredito muito que, Laís, foi interessante porque todo mundo fala muito no ciclo dos 7 anos, que tudo termina e recomeça com 7 anos. E eu levei exatamente 7 anos para conseguir encaminhar meu marido para a luz. She's sharing how with her husband who had deceased, it took him or her as well to bring him to the light, and it took 7 years for him to depart. It's this common or spiritual belief that sometimes it takes 7 years, and that's the process that spirits go through or their loved ones go through in order to send a loved one to the light. But also in particular now with her husband, who was so attached to the physical world still, it just took long. Esse que foi o grande problema, porque espiritualmente a pessoa tem que aceitar esse processo até para ela se libertar desse processo, né? E ele não aceitou, tanto que nessa mensagem que ele mandou, ele dizia: ninguém vai ficar com ela, porque ela é minha mulher, minha esposa, my wife, né? São meus filhos, é minha casa. Então, o meu, my, era muito forte nele. Ele não aceitava que ele era um espírito, que ele tinha que seguir a jornada dele. That he was a spirit, and he didn't want anybody in that house. He didn't want a man to take his place, because it were his kids, it was his wife, his house, and so he was just spooking around everybody out of the house because it was all his. Crazy. I'm just happy that it turned into a quite happy ending for you, that she found her strength and her power again, and that her kids are all well. I think her eldest son, he's 25 now. Sim, hoje esse menininho que não dormia com 12 anos, hoje ele já vai fazer 25 anos, ele já é um advogado trabalhando, lawyer, já está feliz da now. vida. He's working full time, he is namorando, já pensa em casar, então assim, thinking também... about marriage, so he's doing well. Sim, o do meio, o que também tinha 6 anos, está fazendo engenharia, trabalha já está com 19, e a outra estuda para medicina. Wow, so one child wants to be a doctor, studying medicine, and the other one is doing engineering, so they're all thriving now as a family. O pior já foi, então. Yeah, the worst is behind them, she's saying, which is really nice to hear. And E eu contei muito... E eu digo assim, Laís, que na vida as coisas acontecem ruins, às vezes, para abrirem outras portas. Então, não foi à toa, nada é por acaso, né? Eu sempre acredito nisso, nada é por acaso. Que eu conheci a Heloísa, que foi uma coisa meio que por acaso. Quer dizer, ela foi procurar uma pessoa, não achou a pessoa, mas a gente fez amizade. E foi ela que foi um anjo bom que me mandaram para me ajudar. Yeah, that's beautiful. That's a belief that I also hold. It's that nothing happens by coincidence. Everything was meant to happen. So the time she met my mom was meant to be, and that my mom was a sort of guardian angel who came to help at the exact time she needed it, and her family. And yes, I think that's such a beautiful way to conclude this conversation, to say that, you know, through spiritual cleansing of your home or energy healing in general, can be so powerful to help people move on from tragic occurrences, be it the death of a loved one, be it black magic, be it vortexes that appear,
or have been there all along, that there is the tools, the knowledge, the wisdom to get rid of all the negative energies in our homes and to thrive again as a human being or as a family, as a mother. So, and that's the beautiful work that my mom does. Sim, com certeza. É um lindo trabalho que ela faz. E é sempre importante, assim, porque um médico não se opera, né, Laís? Assim, o médico, ele não pode fazer uma cirurgia nele mesmo. Então, a gente tem que contar com as amizades. Por exemplo, às vezes, se a Heloísa, por mais forte que ela seja espiritualmente, ela vai precisar de uma ajuda de uma amiga que esteja fortalecida para ajudá-la no momento onde ela também precisar de ajuda. E Alessandra is sharing such a beautiful wisdom here again. She's saying, like a surgeon, he cannot operate on himself. He will need another surgeon to come in to perform this for him. And with healers, it's the same thing. We need outside help too. We cannot heal ourselves all the time. Of course, there is an element of self-healing when we do our own tools, but we need experts to come in from time to time and to help us in our difficult moments. And so that is true for any profession, really, including psychologists, psychiatrists. We all need exato. help. Yes. A gente tem que ajudar, e quando a gente está fragilizada, a gente não consegue se ajudar. E por eu ter mediunidade, por eu também ser sensitiva, vamos dizer, meu campo é mais aberto. Só que também é mais aberto para atrair coisas negativas, como atraiu, entende? Quer dizer, hoje, tantos anos depois, eu estou forte de novo. Mas naquela época, naquele momento, eu não tinha força para nada, porque era um vendaval na minha vida, foi um furacão na minha vida de coisas ruins acontecendo. Então, eu estava meio que naufragando, precisando de uma ajuda. E aí, tive a ajuda da sua mãe e outros anjos bons que me apareceram também, né, de outras linhas, de outras áreas, para me estender a mão e me tirar desse naufrágio. Yes, she's sharing how beautiful it is that there was a whole team of people at the right time, all angels in her life that helped her to get out of that dark period. And that we all go through times where we are not the strongest, including the professionals of us, the healers, the coaches, the therapists, the doctors. We all need outside help. And that's a encouraging message for anybody listening to this. If you are ever going through moments of despair or anything major where you feel like you don't have the strength to continue by yourself on your own, to really reach out and ask for guidance from professionals around you, from your friends to start with, and then don't be afraid to ask for help, because we all need it. Com certeza. Ninguém é uma fortaleza, ninguém é uma ilha, não é mesmo? Nobody gente is an island. precisa, So beautiful. I love it. a gente precisa pedir ajuda, a gente precisa falar help, né? Porque senão a gente acha que vai dar conta de tudo sozinha e não dá conta. E com a ajuda de amigos, que são os anjos, eu acho que os amigos são os anjos, né? Que estão aqui disfarçados de amigos na Terra. A vida fica mais fácil, e eu sou muito grata a esses anjos, como a sua mãe, que me ajudaram no momento onde realmente eu estava, a palavra certa era desesperada, sabe? Eu cheguei num ponto de estar desesperada, que eu não sabia mais para onde fugir, para onde apelar, para onde correr. Yeah, she's sharing such beautiful things, that she sees friends really as angels who help us in our darkest moments. And it's just an encouraging message for everybody to keep asking for help when you need it, because sometimes, especially as women now, we grow up so independent, but sometimes then the opposite effect is that we don't ask for help when we need it, because we want to be strong, we want to be seen as strong. And for many people, many women I work with too, they just find it so difficult to ask for help, because they, especially when we are professionals ourselves, it might seem like, yeah, but why can't I do it myself? But that's not the case here. I myself also, I'm a healer. I also do space clearings. I also need help. So we all need help. A gente precisa. Eu faço hoje minhas limpezas. Eu trabalho com a mesa quantiônica, que é uma evolução da mesa radiônica, que eu canalizei. Os meus mestres ditaram para mim como seria a minha mesa, onde também limpa magias e tudo mais. Mas hoje eu tive que esperar todos esses anos para me fortalecer, para poder voltar a fazer esse trabalho forte, porque naquele momento ali eu conseguia até ajudar outras pessoas, mas eu não conseguia me ajudar. Yeah, so now she's in a very different point in her life. She channeled her own healing modality that I'm sure you can find on her website. So she helps and guides people spiritually and through healing, through something that only was channeled after all of this happened. And I'm sure there were major learning
learning moments for her in those dark periods, and things she needed or had to experience to help her be where she is at now. And she can help other people now going through similar problems or different problems, but still great problems. And she has the strength now to help them with that, and the inner wisdom to guide them on their path and on their path of healing. So she's in a very different position now. Hoje, como eu disse, hoje o pior já ficou para trás e os problemas de hoje são mais administráveis, né? Quando a gente se sente equilibrada, os problemas, lógico, que não vão parar, mas a gente consegue lidar com eles e deixar a vida fluir. A minha vida fluiu depois desses 7 anos, quando esses vórtices foram fechados. Eu não posso dizer que foram fechados, eu nem sei se fecham vórtices, mas que ele foi, pelo menos, neutralizado, vamos dizer assim, ele foi. Eu não sei se fecha um vórtex, mas com certeza o elevadorzinho do umbral não aconteceu mais. Yeah, so she's happy whether the vortex was closed or whether it was neutralized. We don't remember, but she's happy that whatever happened, was excellent and it was well done. Mom, do you have anything to add or to share or anything to ask? You can also use the chat box in case it's difficult to speak. That's okay. I can speak. I'm not sure that you can hear me. Can you hear me? Very quiet, but I will try and repeat what you say. Okay. I'm very happy to hear from you, Ale. You're so young now. He's happy to hear from Ale. Ah, muita saudade dela. Obrigada, também tenho muita saudade de você. So they miss uma each grande... other. Saudade, the Brazilian saudade is world famous, isn't it? Brazilians always have saudade, which is like missing someone or something. I would just like to end this conversation by saying, if anybody feels they might have vortex or black magic in their homes or on themselves, or that their kids are acting up, or a loved one died and is not moving on, feel free to contact me or my mom. I will put all the description in the notes of the podcast. You can find us on our website. And we are happy to provide free space clearing assessments just to make sure to see what's going on in your space, whether you need one or not. But yes, I'm excited. I was so happy to talk to Alessandra, to meet you, Alessandra, to hear your story and your uplifting words and your wisdom. Muito obrigada, eu que agradeço. E acho que é bom reforçar o que você falou agora no final, que se uma pessoa realmente está sofrendo com tudo isso, que não hesite de pedir ajuda, né? Que entre em contato com vocês aí, com a Heloísa, com você, para pedir ajuda, porque a gente enfrentar esse problema sozinha não é fácil. E às vezes a gente pode sofrer bem menos se pedir ajuda e todo esse sofrimento for antecipado, for curado, neutralizado o quanto antes, não é mesmo? Não precisa sofrer 7 anos para pedir ajuda. Pois é. Yes, Nos primeiros sintomas, peça help, peça very ajuda. the importance of asking for help when we need it, and not to wait some years or however many years or months to get going, but to ask for help while you are weak or while you are going through stuff, which is important. Com certeza. Muito obrigada pelo convite, viu? Thank you so much, and thank you also, Mom. And I will end this podcast now, and I'll see Mom in my next episode.